Aleluia, Jesus. Tem alguns irmãos ainda procurando, vamos aguardar. 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vai dizer assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cávacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e o morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me para fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Vamos apresentar a palavra do Senhor nesta noite, amém? Aleluia, Jesus. Senhor amado, aqui está a tua palavra, que não seja, Senhor, o que eu quero falar, mas sim conforme a tua vontade, o teu querer, Pai. Deus Altíssimo, toma minha vida nas tuas mãos como instrumento, meu Deus, para ministrar, Senhor, para levar a tua palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, Pai. Há vidas aqui, Senhor, em que as suas almas estão ansiosas em ouvir a tua palavra. Há almas aqui que precisam ser preenchidas, precisam ser renovadas pela tua palavra. Então, Senhor amado, durante a palavra, que o Senhor venha encher cada vida com a tua presença. Durante a palavra, que o Senhor Jesus venha libertar, venha curar, venha transformar. Que o Senhor Jesus venha renovar nesta noite, Pai. E que a tua presença venha ser multiplicada nesta noite, em nome de Jesus. Senta glorificando o nome do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Está muito fraco, irmão. Se é para Jesus, tem que ser melhor. Que bênção ver a igreja cheia, né, pastor? Que bênção. Aleluia, Jesus. Fico feliz com a vida de cada irmão, de cada irmã, amém? Que venha nesta noite buscar uma palavra, uma resposta de Deus. E a resposta para a tua vida nesta noite é que Deus, Ele vai operar com o que você já tem aí, aleluia, na sua casa. Quem crê nesta palavra, quem crê nesta promessa, que Deus, Ele vai usar aquilo que você já tem para operar um grande milagre. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, aleluia, Jesus, é melhor, amém? Que daí assim você vai me acompanhar e vai entender o que é que Deus quer falar conosco nesta noite. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor, versículo 17, capítulo 17, verso 8, vai relatar a história de uma mulher, a qual a Bíblia não revela o seu nome, mas também a Bíblia menciona ela como a viúva de Sarepta. Esta mulher vivia em uma cidade, aleluia, Jesus, onde os moradores desta cidade, eles não adoravam ao nosso
adoravam e reverenciavam outros deuses, como por exemplo o Deus de Baal. Aleluia, Jesus. E é para esta cidade, para este lugar, aonde ninguém adora a Deus, aonde todo mundo odeia crente, é que Deus vai enviar o profeta Elias. E a pergunta é: por que é que Deus vai enviar o profeta Elias para um lugar onde ninguém gosta de crente? Vamos começar lá no capítulo 17. Aleluia, Jesus. Por causa da iniquidade, por causa do pecado, aleluia, Jesus, do reino do norte de Israel, aonde quem reinava na época era o rei Acabe. Eles reverenciavam a Baal e eles cometiam tantos pecados diante de Deus. Deus vai dizer ao profeta Elias: Elias, vai lá e profetiza que por um espaço de tempo vai ficar sem chuva e vai vir a escassez sobre o reino do norte. Elias vai e profetiza: olha, rei Acabe, por um espaço de tempo não vai ter chuva, vai ficar escassez, vai ficar seco, vai ficar uma sequidão, porque não vai chover. Porém, quando Elias ele profetiza, aqui eu entendo e aprendo que quando ele profetiza, a profecia que ele mesmo profetiza também atinge ele. Porque no mesmo tempo, Deus vai dizer a ele, verso 3, quem está com a Bíblia aberta: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Verso 4, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Elias profetiza: olha, rei, não vai ter chuva. Então Deus ordena para que ele vá para um lugar onde vai ter água e onde vai ter alimento. Só que por um espaço de tempo, a profecia em que ele profetiza que não vai chover, que não vai ter água, que vai estar seco, chega também a atingir o profeta. Aonde ele estava acabou a água também. Aonde ele estava não tinha mais chuva. Aonde ele estava começou a ficar seco. Aí eu entro e eu vejo tanta gente querendo ser usado com o dom de profecia, querendo ser usado com o dom de revelação, querendo ser usado na palavra. Mas a pergunta é: está preparado para profetizar e a profecia também atingir a tua vida? Está preparado para você revelar e a revelação também atingir a tua casa? Está preparado para pregar e a palavra primeiramente cumprir sobre a tua vida, independente se ela for boa ou má? A palavra, a profecia e a revelação primeiro se cumpre e atinge ao profeta que entregou a mensagem do Senhor. Está na Bíblia, irmãos. Analisa aí. Então eu estou falando o que está na Bíblia. Ele profetiza que não haveria chuva, que ficaria seco. Porém a sequidão também atinge o profeta. A sequidão também chega diante dele. E agora Deus vai dizer para ele: olha, Elias, sai daí e vai para a cidade de Sarepta, que lá vai ter uma mulher que eu vou enviar para que te sustente. A Bíblia vai dizer então que Elias, ele obedece. Elias sabia exatamente para qual cidade ele estava indo. A cidade que não gosta de crente. A cidade que ninguém reverencia ao nosso Deus. A cidade que talvez se chegasse alguém lá que adorasse ao Deus, talvez eles até matariam. Porém Elias, ele olha e vê: porém quem está me dando ordem é Deus. Quem está me ordenando a ir é Deus. Quem está me dizendo: saia deste lugar e vai para outro, é Deus. Independente se eu olho para o lugar onde Deus está me enviando, é lugar ruim ou é lugar bom, é lugar onde não vou ser recebido ou vou ser bem recebido, eu preciso ir, porque quem está me ordenando é Deus. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? É que Elias estava já quase se acomodando.
Quando Deus dá muito pão e muita água, o profeta começa a ficar muito acomodado. E isso pode estragar o profeta. Então Deus diz para ele: Elias, vamos, levanta, sai daí. Sai desse comodismo, chega de pão e água, chega de conforto. E eu preciso que você vá agora em terra estranha, que ninguém vai gostar de você. Eu preciso te enviar a um lugar que todos vão olhar para você e vão te odiar. Porém lá, Elias, eu vou operar um grande milagre através da tua vida. Deixa eu liberar uma palavra para só os profetas nesta noite. Deus está dizendo, aleluia, Jesus, glória a Deus. Verso 9, levanta-te e vai. Sabe por quê? Porque se tu ficar muito acomodado onde tu está, tu vai ficar estragado. Se tu ficar aonde você está, no conformismo, no conforto, Deus vai te perder. Então é necessário Deus aparecer no meio deste culto e dizer: levanta e vai, porque eu quero te enviar em terra estranha para operar um grande milagre, diz o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Elias obedece a voz de Deus. E agora ele chega lá na cidade. E quando ele chega na porta desta cidade, ele vai avistar a mulher apanhando lenhas. E ele vai pensar: eu vou pedir primeiro um copo de água. É normal a gente chegar em uma casa e pedir um copo de água. É como se fosse você recepcionar aquela pessoa. E depois de um copo de água, você já se sente mais tranquilo. Depois de um copo de água, você já fica mais à vontade. Depois de um copo de água, você já tem um pouco mais de intimidade para falar mais alguma coisa a respeito daquela pessoa. Então Elias chega lá e ele vai pedir para essa mulher: me dê um pouco de água. Eu vejo aqui primeiramente Deus testando o profeta. Será que o profeta vai até onde eu ordenei? A segunda coisa, o profeta chega lá e testa a mulher. Eu vou pedir um copo de água. Se ela me der um pouco de água, aí eu vou pedir algo maior. Só vai entender quem é espiritual. Eu vou pedir um pouco de água. Se ela obedecer e me der um pouco de água, aí eu vou pedir algo maior. O profeta aqui é Deus na tua vida. Deus está te pedindo um pouquinho de água. E Ele está vendo e testando se você vai obedecê-lo. Se você obedecê-lo, Ele vai pedir algo maior. Mas Ele não vai pedir para Ele, Ele vai pedir para fazer um grande milagre. Tem gente que quer milagre, irmãos, mas não quer se dar para Deus. Tem pessoas que querem cura, querem vitória, querem bênção, querem que portas se abrem. Mas se Deus pede um pouco de água, a pessoa recusa. Se Deus pede um pouco de esforço, a pessoa se recusa. Se Deus pede um pouco para que ele renuncie a algumas coisas que são tão fáceis, ele se recusa. Você quer viver um milagre de Deus? Eu aprendi nesta passagem aqui que primeira coisa para vivermos um milagre extraordinário da parte de Deus, é necessário a gente colocar a nossa fé em prática. E a mais importante de todas, é necessário ter obediência. Tem gente que quer milagre, mas não quer obedecer a voz que fala do milagre. Tem gente que quer cura, mas não quer ser obediente ao dono da cura. Tem gente que diz: liberta a minha casa, mas não quer obedecer a voz daquele que tem o poder de libertar a sua casa. Aí como é que Deus vai operar na vida de alguém que é desobediente, que não ouve a voz desse Deus Todo-Poderoso? Como é? Como é que Deus ele vai operar nas nossas vidas? Se a gente não ouve a voz dele, a gente faz do jeito que a gente quer, da maneira que a gente pensa.
Deus está dizendo para alguém aqui: você quer milagre, Deus sabe que você precisa de milagre. Você quer cura e Deus sabe que você precisa de cura. Você quer libertação e Deus sabe que a tua casa precisa sim de libertação. Mas tu também sabe que é necessário ter obediência. Aí você fica pra lá e pra cá, batendo cabeça, quebrando a cara, me desculpa dizer, aleluia, sofrendo, padecendo, chorando. Deus dizendo: a bênção daqui, apenas me obedeça. Porém tu não quer, aí tu sofre e não entende. Chega na igreja, vai até o pastor e diz: pastor, me ajuda, me socorre, me estende a mão. E Deus está dizendo: apenas obedeça a minha palavra. Apenas obedeça a palavra. É dolorido, irmãos, obedecer a voz de Deus. Às vezes Deus faz a gente chegar a lugares que a gente não entende o propósito. Às vezes Deus nos leva a uns lugares em que a gente não entende qual é a lógica de estarmos ali. Às vezes Deus pede para nós algo que não entendemos qual é o propósito atrás daquilo ali. Às vezes um pouquinho de água que Deus está te pedindo, um pouquinho de esforço, um pouquinho de renúncia, um pouquinho de obediência pode valer muito para você, mas é que você não entende que lá na frente um milagre valerá a pena. Você vai dizer: valeu a pena o meu esforço, valeu a pena a minha renúncia, valeu a pena a minha obediência, valeu a pena eu obedecer a esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Eu quero continuar e Deus está ordenando dizer obediência. Sabe por que a porta não se abriu, irmão? Falta de obediência. Sabe por que o milagre não chegou, irmã? Falta de obediência. E Deus tem falado com você: vai por aqui, minha serva. E você fala: não, Senhor, eu vou por aqui. E Deus tem falado: faz desta forma. E você tem dito: não, eu vou fazer da minha que é mais rápido, mais fácil. Então continua sofrendo, continua padecendo, continua vivendo de migalhas, continua vivendo de resto. Deus, Ele tem um milagre por completo. Deus, Ele tem um milagre por completo. Mas é necessário obediência. E eu preciso entrar que o Espírito Santo de Deus está batendo na tecla. Obediência ao seu pastor. Se você desobedece o seu pastor, você está automaticamente desobedecendo a Deus. É Deus quem está falando aqui. Quer virar a cara, pode virar. Obedeça ao seu pastor. Ele é a boca de Deus aqui dentro. Deus está mandando dizer. Aleluia, Jesus. Quem tem mãe, quem tem pai aqui? Obedeça ao seu pai, à sua mãe. Deus está mandando dizer. Obedeça àqueles que têm contato com o pai. Tem pessoas aqui que vocês foram aconselhadas, que vocês receberam conselhos de Deus por pessoas, e vocês recusaram, deram as costas e disseram: não é isso não. E Deus está dizendo: vira as costas, vai continuar sofrendo, vai continuar sofrendo. Essa mulher, ela obedeceu. Ela foi, buscou um pouco de água e trouxe para Elias. Olha como que é a obediência. Aí Elias vai pedir para ela: aleluia, Jesus, me dá um pouco de pão também. Quem está com a Bíblia aberta? Aí ela vai reclamar para o profeta. Ela vai dizer: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela. Eu
é um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cávacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Aqui tem 2 coisas. A primeira é a mais importante. A primeira é que ela reclama, ela relata o seu problema, ela não tem vergonha de expor a sua pobreza, de expor a sua necessidade. Ela relata diante do profeta: olha, eu estou passando fome, eu só tenho isso daqui para comer. E sabe o que eu vejo nos nossos dias de hoje? É que tem gente que está da mesma forma dessa mulher, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Porém, ao chegar dentro de uma igreja, ele coloca uma capa, ela coloca uma capa e diz: eu estou bem, minha casa está bem, minha fartura está ótima. E Deus está dizendo para alguém aqui: tira essa capa e relata diante de Deus, relata diante do seu pastor, relata diante de um profeta qual é a tua necessidade, porque Deus vai orientar o profeta para que a providência e o milagre chegue na tua casa. Irmãos, eu preciso tratar isso aqui, é palavra. Eu já vi pessoas chegando na igreja, pastor, irmãs, homens, não tendo nada para comer dentro de casa, não tendo nada. E a pessoa, ela com vergonha, ela não fala, ela não expõe, ela não pede ajuda e fica padecendo. E Deus está dizendo: eu quero fazer um milagre, mas você precisa relatar qual é o seu problema. Você precisa relatar diante de um profeta de Deus. É profeta, irmão. Não vai procurar, aleluia, Jesus, profeta mentiroso, enganoso, pelo amor de Deus. Profeta de Deus que tem comunhão e direção com o Pai. Procura alguém para te ajudar, porque Deus está dizendo: eu quero fazer um milagre, eu quero trazer a multiplicação, mas você precisa relatar a alguém. Poderíamos entrar aqui no contexto, irmão, relata diante de Deus. Poderia dizer assim: relata diante de Deus, expõe o que você precisa diante de Deus. Poderia. Porém, lá na minha casa, estudando esta palavra, Deus colocou desta forma no meu coração. Tem pessoas necessitadas, precisando de um alimento, precisando de algo dentro da sua casa, tanto físico, materialmente, espiritualmente. E Deus está dizendo: enquanto tu não falar o que tu precisa, não tem como Deus usar a vida de ninguém para que a multiplicação aconteça na tua casa. Deus, ele vai operar com o que você tem, mas você precisa relatar o que você tem. Deus, ele vai operar um grande milagre com o que você tem, mas você precisa contar a alguém o que é que você tem. E Deus vai usar o profeta que você procurar para que o milagre aconteça. Aleluia, Jesus. Tem gente em dúvida aqui ainda, mas Deus está dizendo: você precisa. Não tenha medo, não tenha vergonha. Sabe por quê? Esta mulher, a situação dela era tão precária que ela termina o versículo dizendo: nós vamos comer e nós vamos morrer, acabou. Não espere chegar numa situação mais precária. Não espere, aleluia, Jesus, que chegue esta situação em que você diga: eu vou comer isso aqui, eu vou morrer, para mim já acabou, já deu, não tem condição, não tem alternativa, não tem esperança, não tem saída. Elias não entra na conversa desta mulher. Elias dá uma ordem e depois ele entrega uma promessa. Versículo, aleluia, Jesus 13. Não temas, vai conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Isso aqui é ordem.
Você vai lá, vai fazer para mim primeiro. Depois você vai fazer para você e para seus filhos. Aí agora vai vir a promessa. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Tem gente que quer promessa, mas não quer obedecer a ordem. Tem gente que quer bênção, mas não quer obedecer a ordem. A ordem é: vai e faça aquilo que Deus te mandou. Depois a promessa, ela vem em seguida, sem você precisar orar para que uma promessa chegue. E a promessa é: a farinha da panela não se acabará. Perceba que primeiro ele ordena, ela obedece, aí a promessa chega sobre a vida dela e sobre a casa e a família dela. Então primeiro, para a promessa realizar, a farinha da panela não acabar e o azeite da botija não faltar, é necessário obedecer a ordem daquele que te ordenou a fazer aquilo que você disse que não iria fazer. Porém tu vai sair daqui hoje dizendo: eu vou obedecer, porque Deus vai multiplicar na minha casa e na minha família. Aleluia, Jesus. Irmãos, se a gente obedecesse mais a voz de Deus, a gente não precisaria fazer tanta campanha de oração. Se a gente desse ouvido à voz de Deus mais e obedecesse a ordem dele, a gente não precisaria fazer campanha para milagre, para cura, para libertação. Por quê? Porque a ordem vem, você obedece, o milagre e a promessa chega automaticamente. A ordem vem sobre a tua vida, você é obediente, a cura chega, a libertação chega. Quando tu vê, tu nem sabe como é que aconteceu a cura, tu nem sabe como aconteceu a libertação. Por quê? Porque tu és obediente agora. Se tu és desobediente, tu vai ter que padecer orando nas madrugadas, tu vai ter que jejuar, orar, consagrar 1 ano, 2, 3, 4 para o milagre chegar, sabendo que se você fosse obediente, o milagre atingiria a tua casa. Há um versículo na Bíblia que diz assim, que aqueles que são obedientes, tementes ao Senhor, o milagre é que corre atrás, é a bênção que corre atrás, é a promessa que corre atrás, é a cura que chega sem você precisar orar, sem precisar fazer voto, sem precisar fazer campanha. Talvez eu estou falando aqui com pessoas que você quer a libertação da tua casa. Talvez eu estou falando aqui com vidas que você quer que Deus multiplique a farinha na tua panela, o azeite na botija. E Deus, Ele pode multiplicar e tem para você. Mas Ele quer obediência nesta noite. Ele quer obediência. Irmã, eu queria ouvir outra palavra. Eu também queria pregar outra palavra. Mas se você não obedecer, você vai ter que sacrificar tempo de oração. Você vai ter que sacrificar tempo de jejum. Você vai ter que sacrificar tempo de consagração. E olhando, analisando isso, é serviço de tolo. Porque Deus é o Deus da bênção, e Ele entrega a bênção sem precisar pedir, para aqueles que obedecem a voz dEle. Ela foi, obedeceu a ordem de Deus, conforme o profeta havia falado. E a Bíblia vai dizer que ela fez para o profeta, ela fez para ela, para os seus filhos, e deu para viver por muitos dias. Glória a Deus. Questão de obediência e fé. Se você tiver obediência e fé a partir de hoje, Deus pode mudar o cenário da tua casa, Deus pode mudar o cenário da tua vida. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus.